E aí pessoal, boa tarde, boa noite. Pro horário que eu tô gravando aqui já é um boa tarde barra boa noite. Então, passando aí para mais um vídeo fazendo análises dos jogos que vão acontecer amanhã no dia 7 de dezembro, quinta-feira. Mas antes de começar as análises, de falar de números, de jogos, passar aqui o recadinho do nosso canal no Telegram. Então aqui é um canal onde eu compartilho diariamente informações, vídeos, os PDFs de apoio de todos os dias com o mercado de escanteio, às vezes com o mercado de finalizações. E eu estou bolando, pensando em algum material para falar de ligas grandes, de estatísticas de ligas grandes, para auxiliar todos da melhor maneira possível. Tá? Então o link vai estar aqui na descrição, como todos os vídeos eu coloco. E vamos para a vinheta. Bom, pessoal, não teve vinheta, erro aqui na edição. Brincadeira, gente, eu tô ainda muito. Qual eu posso falar? Improvisado, não seria bem um termo improvisado, mas de uma maneira simples eu tô apresentando isso para vocês, porque o meu objetivo aqui não é trazer tudo muito bonito, porque realmente no momento eu não tô conseguindo. As peças do meu computador não chegaram, ele não tá 100% ainda, que vai aguentar eu gravar com vídeo, o meu cenário não tá ideal. Então o intuito aqui é eu ensinar vocês, que é o principal objetivo. Não é deixar tudo 100%. Mas antes de falar dos jogos de amanhã, deixa eu passar rapidinho dos jogos que eu separei para trabalhar hoje, né? Então eu havia mandado para vocês uma lista ontem com alguns jogos, até tinham bastante jogos, né? E eu separei para trabalhar, aliás, para dar uma olhada mais assim, depois de alguns filtros, esses jogos aqui, tá? Eu vou dar uma olhadinha, vou dar não, agora já é 6h41 da noite, então já acabaram os jogos, ou estão acabando os jogos da Premier League. Então aqui no jogo do Brighton representou, veio bem, fez bem o dever de casa. Eu havia feito entradas para o Brighton vencer em escanteios no primeiro tempo. Ele venceu com tranquilidade, 4-1 em escanteios. Aliás, eu fiz uma dupla com Brighton e Fulham para vencer em escanteios, tá? O Fulham também representou. Foram poucos escanteios, mas o suficiente para vencer, foi um 2-1. Tá? Então o Fulham e o Brighton me deram esse resultado positivo em uma dupla para vencer escanteios com uma odd 2,40 e alguma coisa na Betfast. Outra aposta que eu fiz também foi uma dupla envolvendo Brighton e Fulham, que era uma dupla de Race 3. Demorou muito para vir. O Fulham fez o terceiro canto aqui nos 81 minutos, então tive sucesso nessa dupla também. Um head que eu tive, eu fui numa aposta simples pro Fulham marcar mais de 4,5 escanteios, bateu, porém era considerando mais de 2,5 no HT, ele ficou com apenas 2. Abriu o placar ali e depois disso só produziu um escanteio. Nesse espaço aqui eu gostaria de ter tido outro canto e não teve. Então foi o head de hoje no Fulham. Eu fiz uma aposta igual no Brighton também, deu uma odd 1,72 pela Bet365, que era o time fazer mais de 2,5 cantos no HT e 4,5 no jogo. Então o Brighton ele bateu praticamente no HT, o 4,5 veio aqui, né, nos 66 minutos, então veio com essa facilidade. Pro Liverpool, um jogo com muitos escanteios. O Liverpool eu deixei separado, mas acabei não encontrando uma outra perna para fazer uma dupla, que era o Liverpool vencer em cantos no HT, que veio com uma extrema facilidade. O Liverpool fez aqui então 9 escanteios no primeiro tempo, não sofreu nenhum. O Sheffield é o time que mais sofre cantos na Premier League. Então eu aproveitei isso. O time teve uma mudança técnica há poucos dias, então foi o cenário ideal para o Liverpool. Acabei não aproveitando. Aqui no Crystal Palace Bournemouth eu não fiz nada. Eu tinha assim um cenário para o Crystal Palace fazer um bom número de escanteios. Ele saiu perdendo até, né? Marcou um escanteio no início, saiu perdendo, fez outro. Mas ele acabou o jogo com poucos escanteios. Ele acabou o jogo com 3 escanteios apenas. Ainda bem que eu não fiz nada nele. Acabei me poupando de um head aí. E aí, para agora à noite, eu tenho alguns jogos, né, do Campeonato Brasileiro. Bom, peguei minha colinha aqui, fiz bastante entradas para esse campeonato, aproveitando a necessidade de vitória.
o desejo de vitória das equipes e busquei então mais de 4,5 cantos. Aqui tudo é escanteio. Mais de 4,5 cantos do Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras não vai jogar né, sabendo que pode perder, que o Flamengo tem que golear, enfim, toda aquela história que você já sabe. Eu acredito que o Palmeiras não vai fazer isso, que ele ainda vai para cima, e uma linha de 4,5 cantos por Palmeiras é uma linha bem segura. Ao menos apresentou isso ao longo de toda a temporada. Fluminense, essa aposta eu ainda não cliquei o ok. Eu vou esperar a escalação para ver se realmente o Diniz vai com a equipe titular. Porque se ele for, eu vou nessa entrada. Porque o Fluminense é uma equipe que tem muita posse de bola, jogando em casa, e o Grêmio não. O Grêmio é uma das piores equipes com posse de bola. O Grêmio vai acabar tendo que jogar mais em contra-ataque. Tá, beleza. É uma boa possibilidade se tiver as peças certas ali para isso. Mas o Grêmio vem marcando pouquíssimos escanteios, até mesmo jogando em casa. E o Fluminense é uma equipe muito boa de cantos e sofre poucos. Então eu tenho aqui uma boa possibilidade de um vencer em cantos, um handicap menos 0,5 HT de escanteios para o Fluminense. Na Betfest estava pagando em torno de 2. Achei uma odd muito boa para o cenário. Vasco e Bragantino mais de 10,5 cantos. Essa é uma estratégia que eu estou começando a usar, a testar, então eu vou bem baixo nessa daqui para começar o teste de uma linha FT. Mas aqui eu poderia me posicionar para qualquer um dos lados, só que se o time faz um gol, tem a dificuldade daquela equipe continuar atacando, né? Mas aqui então, independente de algum dos lados abrir o placar, seja Vasco ou Bragantino, eu penso que o adversário vai continuar o ataque, que vai continuar buscando o gol, buscando o empate, porque o Bragantino quer garantir, né, uma colocação, né? Ele está em sexto lugar, se eu não me engano. Né, não quer, já está garantido na pré-Libertadores, mas quer algo a mais. O Pedro Caixinha, né, o técnico, mencionou que a equipe vai jogar de maneira séria, vai jogar para cima, para frente, e o Vasco quer se escapar da zona de rebaixamento. Então, de repente, aqui vai ter uma possibilidade do Bragantino abrir o placar, o Vasco vai para cima. Vai acontecer do Vasco estar ganhando, o Bragantino ataca pra caramba. Então aqui eu vou buscar essas alternativas. Aqui Flamengo mais de 4,5 cantos, vai jogar contra o São Paulo com alguns desfalques, o Flamengo vai jogar para vencer. Teve uma mudança muito grande na maneira de ataque do Flamengo com a vinda do Tite. Então eu vou buscar essa linha de 4,5 cantos do Flamengo também. Eu acho uma linha muito boa, assim como do Palmeiras. E pro Bahia aposta um pouquinho mais diferente. Acho que vocês não costumam ver tanto essas apostas aqui, mas é uma aposta que tem na Bet365, que dá para selecionar o momento do escanteio, né? E eu gosto de trabalhar quando o mandante tem a possibilidade de estar perdendo no HT ou de uma derrota parcial, e no FT ele vai se jogar um pouquinho mais para cima. E é o caso do Bahia. O Bahia não pode perder, mas eu acredito que o Galo vai jogar para vencer, e o Galo tem mais time que o Bahia. E aí eu penso que a minha leitura para o jogo vai ser que o Galo vai estar vencendo, seja no primeiro tempo, ou seja durante o segundo tempo, ou até mesmo segurando o empate. E aí lá no finalzinho vai ter aquela bobeira do Galo, né? Ele não tem muito mais o que disputar, mas ele quer garantir uma segunda colocação, que rende um pouco mais de dinheiro, garante, né, a vaga na pré, porque se ele perder, ele pode ser ultrapassado por umas equipes, que vai fazer com que o Galo não vá nem direto para Libertadores, vai ficar só na pré-Libertadores, né? Então eu acredito que o Galo vença, e o Bahia vai se desesperar para não perder e não ser rebaixado, né? E aí vai buscar 2,5 cantos aí, pelo menos 3 escanteios no segundo tempo. Uma odd tava, quando eu peguei, a 1,90 ou 1,80. Achei, acredito, muito boa essa odd para a circunstância. E essas serão as minhas apostas para o Campeonato Brasileiro. Tá? Não são apostas para necessariamente vocês copiarem, mas é só dando uma visão do que eu acabei fazendo com as leituras e com os padrões que os jogos me apresentavam. Tá? Aí agora a gente vai falar dos jogos então do dia 7 da quinta-feira. Eu quero ensinar de uma maneira prática o que eu passo diariamente e de maneira gratuita ali no canal do Telegram, que são essas listas aqui, né? Vocês só estão vendo de uma maneira diferente, porque aqui eu não gerei o PDF ainda, eu estou trabalhando dentro do Excel, mas para vocês entenderem mais uma vez, e também para dar um norte em quais jogos eu vou buscar alguma coisa amanhã. Como eu já falei em alguma live que eu fiz, já expliquei para algumas pessoas, eu trabalho da seguinte maneira.
eu gero aqui uma lista no Excel. Esses números aqui são retornos automáticos que eu tenho de um pequeno banco de dados que eu criei. E aqui eu uso como um filtro, um primeiro filtro, mas eu acabo utilizando às vezes até 5 filtros até fazer uma aposta. Então isso aqui é só para me direcionar quais são os times, as equipes do dia seguinte que eu vou trabalhar que mais marcam escanteios. Então ele já me dá um norte. Então o que eu, Elias, faço aqui? Eu elimino algumas equipes, né? Então essa primeira eu já não trabalho, já deixo de lado, porque ela marca poucos escanteios. Então o meu cenário ideal é o time que joga em casa, marca bastante escanteios. É o primeiro cenário que eu gosto. Aí depois eu até passo outros para que o visitante marque bastante escanteios, como pode ser o caso do Al Ittihad aqui, mas eu já esbarro no que o adversário sofre pouco, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha ainda, porque amanhã tem poucos jogos, então eu vou dar uma olhadinha para ver daqui a pouco. Essa equipe aqui ela tem números baixos porque ela enfrentou equipes fracas de escanteio, então isso eu levo em consideração também, eu não levo só isso aqui, tá? Então o que eu faço? Eu vou pegar essas equipes que eu gosto, que tem tendência mais alta de marcar escanteios, e eu vou selecionar para depois dar uma olhada, digamos que em particular. Então eu tenho aqui o Al-Shabaab, que é uma equipe que marca bastante, sofre pouco. Então eu já vou salvar aqui o nomezinho para depois dar uma olhada. Aqui na Ligue 1, às 4h30 da tarde, horário de Brasília, o Brest jogando em casa. É uma equipe que marca muitos escanteios. No final de semana eu peguei algum green no Brest. Everton e Newcastle United. Vou dar uma olhadinha, não tá um cenário tão bom assim, mas vou dar uma olhadinha porque o Newcastle anda marcando poucos escanteios, então vou de repente buscar algum handicap, alguma coisa assim. Tottenham em casa muito forte para cantos. Paris, eu li PSV, lembrei do PSG, mas aqui o PSV Eindhoven da Holanda, né, uma equipe muito boa para escanteios, assim como o Feyenoord. Então esses são os jogos que eu vou trabalhar amanhã com alguma leitura para pré-live ou para algum cenário dos jogos de amanhã, algum cenário para os jogos ao vivo, desculpa. De repente deixo selecionado ali para o time daqui a pouco tá empatando, eu buscar um canto limite, ele sofreu um gol, eu buscar um handicap ou um race. Então são várias situações que eu posso estar trabalhando. Tem pessoas aqui que trabalham também com o mercado de canto 0-10. Então, para isso, as equipes aqui são muito fortes para cantos, né? PSV eu sei de cabeça que é uma equipe muito boa para isso. Então, tem várias maneiras de buscar informações aqui, né? Tem pessoas que gostam mais de buscar, de repente, under cantos. Então, são equipes aqui que sofrem pouco. Daqui a pouco dá para fazer uma combinação de que essa equipe sofre pouco canto em casa, essa equipe marca poucos cantos jogando fora de casa. Posso fazer um under cantos aqui, posso fazer um handicap, enfim, cada um utiliza da melhor maneira possível, tá? Então essas são as análises do dia 7 de dezembro, essa é a primeira análise. Então depois disso eu vou olhar um jogo por vez para ver se tem padrões que eu gosto de trabalhar, para ver se tem mercados, tem odds, se as linhas estão boas para trabalhar, porque também não adianta somente o grande cenário aqui do Feyenoord pegar uma grande equipe que sofre muito escanteio e a linha do Feyenoord está lá em 9,5 cantos, ou daqui a pouco, sei lá, né, uma linha de handicap está muito esticada. Então tem que ter uma série, né, de possibilidades para eu estar fazendo a entrada. Mas os jogos são esses. Isso aqui é só dar um apoio no PDF que vocês já receberam. E qualquer dúvida, fico disponível para vocês aqui pelos comentários ou pelo meu grupo no Telegram, tá bom? Venham fazer parte. Obrigado por assistirem o vídeo. E é isso.